sou a doutora Ruth, eu sou uma das dentistas responsáveis pelo programa do Bebê Sorriso. É um programa SUS pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, em parceria com a Secretaria de Educação. Olá, eu sou a doutora Thelma, também sou uma das responsáveis pelo programa Bebê Sorriso e hoje nós vamos abordar o tema a odontologia na saúde integral da criança. Então vamos dar início à nossa apresentação. Vou contar um pouquinho para vocês por que se fala tanto nesses primeiros 1000 dias do bebê. Vamos ver a importância dessa fase. Então ela vai desde a gravidez, depois o primeiro ano de vida dessa criança e depois o segundo ano de vida dessa criança. Nós temos que construir tudo isso para a saúde dela. Então já na gravidez, a gente deve abordar essa mãe e explicar o quanto é importante que dentro dessa barriguinha dessa mãe, nós temos o quê? Um bebê crescendo, se formando. Então é importante que o estilo de vida dessa mãe seja boa na saúde, na alimentação dela, que os hábitos dela não tenha, por exemplo, o fumo, o álcool, porque a gente está gerando um bebê ali. E todos os sabores que essa mãe experimenta, o bebê também vai sentir. Isso vai ficando dentro dessa criança. E aí, nós temos que pensar que depois dessa gravidez, o bebê nasce. E é muito importante nessa fase o aleitamento materno, que é um tema que se fala muito. Sabemos que é o padrão ouro para essa criança, nada substitui. Então é importante a gente dar essa consultoria para essa mãe, ver se o bebê não estiver mamando corretamente, ver o que está acontecendo, mas que ele mame exclusivamente nessa mama o leite materno, sem interferência de nada, até os 6 meses de idade. O que pode interferir, na realidade, nesse aleitamento materno? A criança, quando ela nasce e ela está dormindo, nós fazemos um teste, esse que vocês estão vendo, que é abrir a boquinha do bebê. E nós vamos olhar para essa boquinha e dentro dessa cavidade oral desse bebê, nós vamos ver que a língua, ela vai estar lá, acoplada no céu da boca, ela vai estar grudadinha no céu da boca. Dá para vocês verem bem, está bem nítido. Então ela tem que estar levantada. E muitas vezes, isso não acontece. Por isso que todos os hospitais públicos ou privados, nós devemos fazer o teste da linguinha. A gente não pode sair do hospital sem fazer isso. Tem que olhar essa cavidade oral. Um dentista, uma fono, especializado em bebês, que dá consultoria aleitamento materno, e olhar para essa língua. Essa língua está presa. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que liberar essa língua. Então nós temos que fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia, ela é simples, mas é uma cirurgia, que se chama frenotomia lingual. Aonde o bebê, após essa cirurgia, ela vai elevar toda a língua no choro. Precisa ficar exatamente assim, as bordas da língua para cima, arredondadinho, para que esse bebê consiga mamar exclusivamente no peito dessa mãe. Tudo bem? E aí a gente faz essa pergunta, por que os bebês precisam mamar no peito? Por muitas razões. O bebê ele precisa matar a fome, manter o sono do bebê, ele vai crescer através disso. A saúde é importante dessa mãe, enquanto ela faz o aleitamento materno, a saúde dela restabelece, no pós-parto. Nós temos que pensar no conforto disso tudo, matar a sede, porque veja bem, quando ele está no aleitamento materno exclusivo, não precisa se dar nem chá, nem água, é exclusivo na mama da mãe. O leite materno ele supre todas as necessidades, todas as vitaminas, sais minerais, tudo que for importante está ali para o bebê. A natureza ela é muito sábia, então a gente tem que seguir o padrão da natureza, não podemos interferir em coisas artificiais. Então, por exemplo, o bebê está com cólica, coloca no peito, essa cólica vai passar, vai deixar esse bebê mais tranquilo. Então a gente tem que pensar em várias razões, E uma coisa muito importante que eu falo para os nossos pacientes é aquele olho no olho, trazer o bebê para bem perto da gente, e que isso também já vai fazendo com que essa formação visual do bebê cresça, e ela vai se formando naturalmente. Então isso é muito importante. E a imunidade também, que o leite materno traz para essa criança.
Agora, o que a gente não pode esquecer também é que muitas mães se preocupam, né? Não tenho muito leite nesse início. É normal, né? A gente sabe que durante os 7 dias é o colostro, ele é pouco, mas ele é rico e ele sustenta o bebê. Após isso, já começa a vir realmente o leite materno. Nós temos que estimular essa mama a produzir leite. Então, não se preocupem. Caso vocês tenham dificuldade, procura um postinho mais perto. Ou nós, no programa do Bebê Sorriso, né, nós temos toda a consultoria lá para ajudar essa mãe a não ir para um bico artificial, né, uma fórmula infantil tão cedo. Então, o choro, né, a gente fala muito assim, todo bebê chora. Né? E a primeira forma de comunicação da criança é o choro, né? Ele não sabe falar ainda. Então a gente tem que dar ouvidos a este choro, né? Por que o bebê está chorando tanto? Ele quer trocar a fralda está com muito xixi, ou ele fez um cocô de repente, ou ele está com fome, ele está com frio, né? Ele quer matar a sede. Então o choro é importante, saber ouvir, não se desesperar, né? E é uma sobrevivência o choro dessa criança. A gente fala muito isso, quem não chora não mama, né? Mas é verdade. O choro, através dele, nós vamos conduzir essa criança ao peito e fazer com que ele se acalme. Então, todo o desenvolvimento para ser sadio é exatamente ouvir essa resposta ao choro. O que acontece muito, né, é o estresse tóxico, que a gente às vezes fala muito, né? Que é um estresse. A gente sabe que não é um estresse comum, não é aquele chorinho que ele dá, a mãe põe no peito, ou ele solicita essa mãe e a mãe já acaba agindo. Não, é aquele bebê que fica o tempo todo, vira uma rotina, fica estressado, ele pede, ele solicita a mãe ou o cuidador e isso não é correspondido. Então isso é uma coisa muito séria. A gente nunca deve permitir que o bebê passe por isso, porque isso vai trazer transtornos, né? Transtornos sérios. Por exemplo, nos primeiros 2 anos de vida, nós temos a maior velocidade das conexões cerebrais. O que é isso? Nós temos ao lado dessa cabecinha do bebê uma célula nervosa dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, cheio dessas células. E elas vão crescer rapidamente, numa velocidade muito grande, nesses primeiros 2 anos de vida. Então, quando a gente tem um estresse tóxico, em vez desse cabo engrossar, né, fazer com que essas células se desenvolvam, não, elas vão morrer. E isso traz prejudicial muito grande para o bebê, levando muitas vezes, né, até a morte dessa criança, que é uma coisa muito séria, que eu acredito que isso não vai acontecer. A gente tem que tomar cuidado e sempre que o bebê solicitar, a gente está ali na prontidão de ajudar essa criança em todos os sentidos. Quando a gente fala assim de se sentir seguro, de a gente ver essa imagem dessa criança voltado ao cuidador, voltado à mãe, quem cuida, né, no braço, é uma coisa muito importante, porque o bebê, ele necessita do colo, necessita do carinho, né? E isso faz com que essas crianças sejam muito mais felizes, né? E cresçam em saúde. Então é muito importante a gente dar essa orientação para vocês, porque o bebê ele quer colo, né? E a gente tem que dar esse colo. O bebê ele não vai se sentir todo o tempo pedindo, mas ele tem que ser correspondido, né? Então o fator choro, isso é uma coisa que eu queria muito falar para vocês. É um fator causar para a introdução da chupeta, né? A gente às vezes não consegue ficar muito tempo ouvindo esse choro e a primeira coisa que a mãe faz, né, ou o cuidador, é colocar essa chupetinha na boca dessa criança para fazer um efeito calmante, né? Porque a gente, na hora que coloca essa chupetinha, o bebê se acalma. Só que nós temos que tomar muito cuidado com esse efeito calmante da chupeta, é um bico artificial e que vai prejudicar essa fase do bebê. Então, o ideal é que esse bebê, a hora que ele solicitar a mãe coloque no peito. É para chupetar mesmo, para ficar seguro, né? É para dar essa segurança à criança. Então, uma coisa que eu gostaria muito que vocês olhassem para esse quadro é que a chupeta, ela impede o contato realmente da língua com o palato, que é o céu da boca do bebê. Seja ela qual for, não importa o modelo, vocês podem ver que entulha essa língua e abaixa essa língua.
E vocês vão lembrar daquele primeiro quadro que eu falei para vocês, que a língua ela tem que estar elevada, grudada no céu da boca em repouso. É importante isso para o ser humano, para desenvolver muitas coisas importantes nessa boquinha dessa criança. Então, olha o músculo lingual. É como se eu fatiasse aqui o meio da nossa face, dividisse, né, na metade. Dentro dela existe o músculo da língua, que vocês podem olhar. É um músculo potente, forte. Ele toma conta de toda a cavidade oral. Ele é importantíssimo. Eu não posso colocar nada além da língua na boca, né? O ser humano ele tem que entender isso. Que isso é muito importante, né? E que ela vai fazer um auxílio, acho que até mais importante que tudo, que é um controle disso tudo com as outras articulações do corpo, né? É o mexer do braço, é o andar dessa criança, é o desenvolver de tudo isso. A língua faz parte, né? Ela manda esse recado para todo o corpo. Nesse quadro, eu queria que vocês prestassem muita atenção. São fotos, né, de casos clínicos nossos, o uso de chupeta e o uso sem chupeta da boquinha do nosso bebê, sem dentes ainda. É um bebê muito novinho, né? Ele tem meses. E a gente pode ver a arcada dentária totalmente arredondada. E com a chupeta a gente já vai ver um formato do quê? De triângulo, de um aprofundamento. Para que nós vamos fazer isso? Né? Para que nós vamos causar esse defeito ósseo nesse bebê, se ele pode ser tranquilo, se a gente pode abrir essa arcada dentária para os futuros dentinhos que vão se encaixar, né? Melhorar essa base do nariz, né? Para que nós estamos tendo essa respiração nasal correta. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. O que nós vamos causar com o uso da chupeta? Aqui, para vocês olharem, nós temos o quadro sem o dente, né, e com todos os dentes de leite. Então, a arcada ela fica ampla, bonita, quando a gente não faz uso do bicos artificiais, né? E o outro lado, quando a gente faz uso desse bico e a gente não remove, né? A gente permanece com isso e a gente vê essa arcada dentária, na realidade, toda deformada. Eu não quero isso para os nossos filhos, né, para nossas crianças. Para que tudo isso, né? Então vamos tentar seguir a natureza, é a melhor correção que existe, né? Então o bebê, quando ele nasce, ele tem que aprender a coordenar 3 coisas importantes, que é sugar o leite materno, extrair da mama da mãe o leite, aprender a deglutir esse leite, né, e a respirar corretamente no primeiro ano de vida, né, para que ele não venha a ter problemas respiratórios futuros. Então a gente vê o quadro do aleitamento materno, que é a amamentação natural, todo o trabalho que a língua faz, né, para ela criar uma potência, criar um músculo forte que vai desenvolver toda essa parte respiratória, bucal e da face. E depois o uso de bicos artificiais, por exemplo, a mamadeira. O trabalho com a mamadeira é só ponta de língua, não trabalha toda a parte que é frente, dorso e posterior de língua. Então, esse é um quadro que dá para vocês verem o trabalho que elas fazem. O aleitamento materno, ele acaba envolvendo muitos músculos da face, que são muitos mesmo. E a gente precisa desenvolver e treinar todos esses músculos corretamente. Eu coloquei aí um slide para vocês verem que atrás da nossa pele tem os músculos, né, que a gente não enxerga, mas eles estão trabalhando quando a gente faz corretamente o aleitamento materno na mama da mãe, não interferindo. E falando da respiração nasal, né, ele ajuda a desenvolver também o céu da boca, vai aquecer esse arzinho que está entrando pelo nariz, vai filtrar as impurezas, solidificar esse ar que vem de fora. O bebê ele precisa fazer isso. Esse é um quadro que eu gostaria que vocês olhassem bem, né, a boca aberta de peixinho grudada na mama da mãe, né, e o nariz bem próximo. Isso seria o correto do aleitamento materno exclusivo. Porém, o uso de bicos artificiais, né, acaba prejudicando essa respiração. Dá para vocês verem a boca semiaberta do recém-nascido? Né, nós temos a boquinha aberta, onde os lábios não grudam um no outro, não faz esse selamento, e o outro que faz todo o selamento labial. Então é muito importante isso, a gente não pode deixar de fazer com que essa criança respire corretamente. Ah, mas olha, hoje o meu bebê está com a boca semiaberta, ele está gripado. Tudo bem, gripado é diferente do dia a dia que a gente tem que fazer com que essa boca esteja selada no adormecer dessa criança, no soninho dela.
Esse quadro aqui é um quadro muito importante, né? Com o uso dos bicos artificiais, principalmente da chupeta, a gente vê a projeção da língua para fora. Os lábios, eles não selam, eles não fecham a boquinha do bebê. E isso, a tendência é ficar cada vez mais e a gente ter o quê? Flacidez da nossa face. Então, a tendência é que esses músculos, eles ficam caídos mesmo, né? E a gente não quer isso, a gente quer que esses músculos sejam fortes, rígidos, né? Todo tranquilo para essa musculatura ter um caminhar melhor. O problema é que essa respiração bucal ela vai trazer consequências para essa criança, não só na face, mas em todo o corpo, né? Então, além de ter esse problema de oclusão dental, inflamações das amígdalas, né, vão estar mais inflamadas, porque o ar vem frio, vem sujo para a boquinha do bebê, né, pode desenvolver adenoide, né, problema de otite, asma, a criança vai roncar mais, pode futuramente ter uma apneia do sono, né. Então, são infecções de vias aéreas, né, e vai até o pulmão. A gente pode notar, né, as olheiras, os lábios ressecados nessa criança, né, a alteração da postura, né, isso é muito sério. Às vezes tem aquela criança que come muito rápido, né, ou come muito devagar, e está envolvido aí uma respiração também bucal, né, um cansaço. A criança às vezes acaba dormindo durante o dia mais do que à noite, porque ela não respira corretamente, muito agitada muitas vezes, né, existe a desatenção e dificuldade de aprendizagem. Então essa aprendizagem, às vezes a gente vê lá, por exemplo, uma criança um pouquinho maior, né, talvez não no bebê, mas sim na hora que a gente está vendo a escrita, a fala. Então tudo isso é importante. Olha a respiração bucal com a alteração de postura na criança. A criança ela vai ficando toda torta, né? A coluna vai ficando torta, os ossos vão entortando por conta de uma respiração pela boca. Então a gente não pode deixar que isso acabe trazendo muito prejuízo para essa criança. Olha que coisa mais linda, né? Uma arcada dentária, uma oclusão normal que a gente chama, né? Parece uma caixinha de sapato, onde os dentes superiores encaixam com os dentes inferiores. Isso seria o ideal, os dentes separadinhos, né? Para a criança poder mastigar corretamente. Porém, com os usos de chupeta, mamadeira, eu tenho uma interferência muito grande da oclusão dental. Então, por exemplo, quanto mais tempo eu deixar essa chupeta na boca dessa criança, a gente vai ter um problema de arcada dentária muito maior. Porque a língua ela vai acabar se projetando muito mais para frente e saindo, muitas vezes, da fala, né? Nós vamos encontrar a mordida aberta nessa criança, vocês podem ver, olha, os dentes não ocluem. A oclusão normal é quando se encaixam todos os dentes, enquanto que a mordida aberta vai ficar esse vão, onde a língua ela vai se projetar. E isso a tendência é sempre piorar, né? Se a gente manter esse bico artificial na boquinha dessa criança. E temos a mordida cruzada também, né, que ela acaba fazendo com que os dentes, né, da arcada superior entrem por dentro da arcada inferior. Então isso traz um problema muito sério também na mastigação, futuramente dor na oclusão, os dentes não vão se encaixar, tudo por conta dos bicos artificiais. Todos os tipos de chupeta, gente, não existe um milagroso. Todos estão fazendo o que dentro da boca dessa criança? Abaixando a língua e não deixando com que essa língua fique elevada, acoplada no céu da boca. Então todas elas, não existe nenhuma melhor e nenhuma pior, todas prejudicam, tá? A gente sabe que existem modas aí, tem essa chupeta que vem escrito, olha o que a indústria joga pra gente. A indústria joga que a chupeta, ela é calmante. O que acalma o bebê? É a mama da mãe, é o carinho desse cuidador, né? Não é essa chupeta. O bebê quer colo, o bebê quer a presença desse cuidador ou dessa mãe, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E às vezes ela até escreve coisas importantes para que a mãe olhe para aquilo e venda aquele produto para essa mãe. Então, nenhuma chupeta, na realidade, ela é calmante. Muitas vezes a gente ouve falar sobre objetos transicionais. O que são objetos transicionais? São objetos que a criança, quando vem para a escola, né, ela traz, ela escolhe, né, não aquilo que a mãe impõe. Por exemplo, por acaso essa chupeta foi a criança que escolheu pôr na boca? É um recém-nascido? Não. Foi a mãe que colocou ali para acalmar essa criança de uma outra forma,
né? Então, esses panos pendurados prejudicam e muito, né? Todo esse controle dessa criança estar respirando e segurando essa chupetinha na boca. Então, ela não precisa disso, não foi ela que escolheu, né? Foi nós, adultos, que acabamos colocando isso. Olha o que está na moda, uma naninha enorme, que a mãe poderia ter dado para essa criança levar para a escola, sim, mas na mão, não pendurada numa chupeta. Isso vai trazer um transtorno muito grande para essa arcada dentária, né? Então, isso vai criando um hábito nessa chupeta e com essa criança. Então, a gente fala muito isso, né? O que poderia ser lindo, uma arcada dentária maravilhosa, acaba ficando uma mordida aberta. Isso traz, assim, uma resposta negativa para essa criança em todos os sentidos. E acaba ficando uma coisa feinha, realmente. Então, dicas para remoção de chupeta, né? Quando a criança é maior, a gente pode conversar com essa criança e ir reduzindo o uso dela, né? Então, a gente pode trocar por objetos que ela queira, né? Ou a gente pode fazer furinhos nessa chupeta para ela ir, quando a criança é menor, ela ir colabando, ela ir grudando, né? E a criança sair dessa sucção, né, de chupeta. Quando a criança já está com essa chupeta, gente, vamos remover com paciência, com carinho, com atenção, né? Mas não de forma brusca. Principalmente se ela está indo para uma escola, né, está ficando lá com o monitor, né, então aos poucos essa monitora mesmo ela pode ir reduzindo tudo isso, o uso dessa chupeta e avisar a mãe, olha, ela já está saindo da chupeta, ela fica mais tempo, para a mãe não chegar na escola e já pegar, né, esse objeto e colocar na boca dessa criança, tá certo? Nós temos que remover isso aos poucos e o quanto antes. Tem outras dicas também. Aqui são casos clínicos nossos, né? Que de repente o pai conversou com aquela criança, né? Ele foi dar para um patinho, né? E acabou deixando aquela chupeta. Outro quis uma fadinha. São coisas lúdicas que podem trazer para essa criança um conforto maior para a gente poder reduzir o uso dela, né? Uma criatividade a gente pode usar. A outra entregou para o Papai Noel. E são coisas que a gente pode estar combinando com esses pais para reduzir o uso dela e acabar com isso mesmo, né? Então, o bebê, a criança, ela precisa explorar o mundo. Se ela estiver fazendo uso dessa chupeta e conversando ao mesmo tempo com ela não vai estar explorando o mundo, ela vai estar ali, às vezes até isolada, sugando esse tempo todo essa chupeta, né? Que não é isso que é o melhor desenvolvimento para a criança. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Eu acho linda essa foto que é do ultrassom, que a gente vê que já existe uma sucção, que a gente fala um sugar desse bebê com os dedos, né? É um preparo para mamar no pós-parto. É uma coisa muito bonita. Então a sucção digital que a gente fala, a sucção do bebê, deixa o bebê usar as mãos. Como que a gente conhece o mundo? Pelas mãos, pela boca o bebê vai explorar esse mundo. Então, a partir do momento que você coloca uma luvinha, você tira essa mão do bebê, nós não estamos deixando essa parte psicológica mesmo, né? O bebê precisa sentir tudo isso, ele precisa explorar o mundo. É um reflexo natural disso tudo. Então a gente tem que fazer, né? Manter, por exemplo, essa sucção que vai até os 6 meses, né? O bebê vai pôr a mãozinha na boca. Isso vai diminuindo com o tempo. Isso é uma coisa fisiológica, natural, né? É um reflexo para pegar a mama da mãe, extrair esse leite. Então a amamentação, ela tem que ser a livre demanda, até os 6 meses, e a natureza ela é sábia, ela vai tirando esse reflexo conforme esse ser humano vai passando, para depois fazer uma introdução de alimentos a partir dos 6 meses, né? Então, tudo é muito sábio, a gente só seguir a natureza, né? E ao contrário da chupeta, né? A chupeta ela acaba atrapalhando e fixando a criança nesse estágio. Muitos me perguntam, né? São casos clínicos nossos sobre a sucção digital. Eu gostaria que vocês olhassem para isso, que a sucção digital ela não causa danos na arcada dentária como a chupeta, né? Então são casos clínicos de crianças, né, que usavam a sucção polegar, né? E a gente vê que a arcada dentária dela, se aconteceu alguma abertura, uma aberturazinha muito leve, que não implica em danos assim que são às vezes até irreparáveis, tá certo? Eu vou passar agora um pouquinho para a doutora Thelma e ela vai explicar para vocês, né, um pouquinho mais sobre os bicos artificiais. Dando continuidade, então,
nós vamos falar um pouquinho da comparação entre copo ou mamadeira, né? O que a gente deve usar quando a gente for começar a oferecer os líquidos, né? Ou mesmo algum outro tipo de leite para a criança. Então eu gosto de falar que a mamadeira é um objeto assim lá do passado, a gente não precisa mais dela. Nós temos coisas mais interessantes. O ideal, sempre o ideal é que a gente ofereça os líquidos para a criança no copo aberto. Desde o bebê recém-nascido, se ele não tem condições de mamar na mãe, né, nos primeiros dias, nas maternidades, né, esse leite que é oferecido para a criança, normalmente ele é oferecido no copinho aberto, que é justamente para a criança não desmamar depois. E uma outra alternativa que a gente tem são esses copos, que a gente chama de copo valvulado, copo de treinamento, copo de transição, que o bico é diferente do bico da mamadeira. Se vocês observarem na foto, a mamadeira, só o fato da gente incliná-la, muitas vezes o líquido já vai escoando, né? Vai pingando, a criança pode engasgar. E nesse outro tipo de copinho que vocês estão vendo que o bico é mais chatinho, esse bico não tem furo, ele tem um corte que a criança tem que fazer um movimento de sucção realmente. Então ele é mais seguro e mais interessante. Existem no mercado também, como a doutora Ruth estava falando das chupetas, com relação às mamadeiras também. A propaganda é grande, então eles lançam, às vezes lançam alguns modelos, por exemplo, esse modelo que a gente colocou aí na foto, é a mamadeira da moda também. Então as mães acham que ela parece, né, simula o bico da mãe, e a mamadeira promete, se vocês olharem aí no rótulo, né, ela promete ter um avançado sistema anticólica. Então a gente sempre tem que questionar esse tipo de coisa, porque na verdade sempre o peito da mãe vai ser a melhor maneira dessa criança se alimentar. Então, só para a gente reforçar aí, o copo valvulado seria a alternativa à mamadeira. Para aquelas mães que têm segurança de oferecer no copo aberto, esse é o copo valvulado, de transição, de treinamento, vários nomes. O formato do copo em si, se ele é menor, maior, isso pra gente não importa. O que importa pra gente é o formato do bico, que é esse bico mais achatado e sem furinhos, tá? Ele é mais interessante que a mamadeira, então. A mamadeira, ela traz várias consequências, né? Então, ela prejudica a habilidade de regular o apetite. Então, quando a criança está na mama da mãe, ela sabe exatamente quanto ela vai mamar. E quando a gente vai ofertar a fórmula, né, o leite na mamadeira, os pais nunca querem que a criança passe fome, então sempre acabam colocando um pouquinho mais. Então, se é para dar 100 ml, a família coloca 120, se é para dar 120, 150, acabam acrescentando, às vezes, farinhas, achocolatados, açúcares nesse leite, né? Isso pode causar um ganho de peso excessivo na criança, não é indicado. A confusão de bicos, se a criança está mamando na mãe e começam a oferecer outros tipos de bico, de mamadeira, de chupeta, provavelmente vai haver um desmame precoce, essa criança vai acabar desmamando, né, da mama da mãe. Toda alteração da postura lingual, como a doutora Ruth falou também. Então a gente tem que entender que desde cedo as crianças aceitam muito bem a oferta de líquidos em copo, que seria a maneira mais simples da gente ofertar para eles. Então a gente tem que confiar na criança, gente, né? Os bebês, eles na realidade não precisariam do copo de transição. Então a gente tem que ter paciência, dar oportunidade da criança conhecer o copo, explorar. No começo vai derrubar mesmo, vai fazer um pouco de sujeira, mas é muito importante para a criança que ela vai ganhando confiança e ela vai vendo que ela é capaz, né? Então a gente tem que dar o exemplo, nunca oferecer um copo muito grande, sempre copos menores, com pouco líquido, né, para a criança e criando mais habilidade, né? Então confiar, amar e dar oportunidade para essa criança, explorar o mundo. Quando os dentes começam a nascerem, a gente estava falando até agora da amamentação, né? A partir dos 6 meses, 7 meses, os dentes vão começar a nascer. Mais comum a partir dessa idade. Tem crianças, não tem uma idade certa para os dentes nascerem. Tem crianças que só vai começar o nascimento dos dentes após os 6 meses.
E eu gosto de falar assim, que o nascimento dos dentes não é uma doença. Então, não é para a gente ter uma série de complicações, né? Então, por exemplo, nascimento de dentes, ele não vai dar diarreia, aquela diarreia em jato, que a criança fica até desidratada. As fezes vão ficar um pouco mais amolecidas, o sono um pouco mais inquieto, um estado febril que a gente fala, uma febre aí, uma febrícula, 37,5, 37,7, passou de 38, a gente tem que procurar o pediatra, tá? Não é normal febre alta no nascimento dos dentes. A criança pode ter o apetite mais diminuído, vai babar bastante, tudo que ela tiver ao alcance ela vai levar à boca. Hoje nós já sabemos que é uma coceira muito intensa que a criança sente, então ela vai pegar os objetos no sentido de coçar a gengiva, né? A criança pode ficar um pouco mais irritada, mas tudo dentro da normalidade, tá? Passou disso, tem que procurar um pediatra para ver se essa criança não tem algum outro tipo de doença ou infecção. Como eu falei, assim, o nascimento dos dentes não é uma doença, então não é para passar remedinho, né? Na nossa clínica do dia a dia vão muitas famílias procurando algum tipo de remédio para aliviar o nascimento dos dentes. Então a gente não prescreve nenhum tipo de medicamento, principalmente esses que às vezes a gente compra em farmácia, que tem anestésico. A criança pode se machucar, se morder, o anestésico pode ir para a garganta, né? Então, o que a gente indica é fazer massagem na gengiva. A gente pode usar essas dedeiras de borracha, que tem uns pelinhos, parece uma escovinha, mas na verdade ela é para massagear a gengiva. Oferecer os mordedores, né? A gente pode deixar o mordedor na geladeira e oferecer para a criança na hora que ela está mais irritada. De preferência, mordedores de silicone, maciços, evitar esses mordedores que tem um líquido dentro, um gel dentro, porque quando os dentes começam a nascer, as crianças elas têm uma força muito grande na mandíbula, elas podem furar esses mordedores e a gente não sabe o que tem dentro daquele líquido, né? Então, de preferência, sempre os mordedores maciços e com textura para ajudar a coçar realmente. A gente tem que parar um pouquinho para olhar essas fotos, né, e ver qual é o sorriso que a gente deseja para as nossas crianças, para os nossos filhos, né? É perfeitamente possível que a criança passe pela infância, depois passe toda a fase adulta, sem ter a experiência da cárie dentária, que é um processo doloroso, que é um processo de destruição, né? Então, assim, a gente tem que ver o que a gente deseja e como que a gente vai fazer para ter um sorriso bonito, igual esse que a gente está vendo, né, do lado esquerdo aí. Então, o processo de formação da cárie, ele depende muito de duas coisas, que é o consumo de açúcar, né, a falta de higiene oral. Então, a gente tem que já pensado desde o bebê, quando a gente entra com a alimentação, não oferecer alimentos que contenham açúcar. Cada vez que a gente come um alimento doce, a nossa saliva ela fica ácida e começa a destruir o dente, né? E se não tiver a higiene oral, a gente já começa a formar aquelas manchinhas brancas. O dentista sabe que a mancha branca já é um início de cárie, né? E como que a gente vai ver a mancha branca no dente, igual a gente está vendo nessa foto aí que tem as setas? Para a gente ver mancha branca, o dente tem que estar limpo, seco e iluminado. E eu só consigo essa condição no consultório do dentista. Muitas vezes os pais não conseguem ver isso em casa. Por isso que é importante vocês levarem as crianças ao dentista, ao odontopediatra, antes mesmo do nascimento dos dentes, para terem as orientações adequadas. Mas quando essas crianças já estão com os dentinhos nascendo, é mais importante ainda levar a procurar um dentista. Então, se vocês olharem essa primeira foto, a gente vê uns dentes sujos, né, com a placa bacteriana que a gente fala, que é resto de alimentos cheio de bactérias. Isso vai inflamar a gengiva e começa a descalcificar os dentes, né, essas manchinhas brancas. Se a gente não fizer nada, se não levar no dentista, a mancha branca ela vai virar esse buraquinho que vocês já estão vendo nessa última foto, que o dente já está começando com as cavidades, que são as cáries. Então, nós chamamos de cárie precoce da infância. Normalmente, esse tipo de cárie está associado com mamadas noturnas. Então, a gente tem que lembrar que depois que a criança se alimenta, que ela mama, a criança que já tem dentes na boca, a gente tem que escovar o dente dessa criança. E é o adulto que tem que fazer essa escovação.
Porque se essa criança dormir todos os dias com o dente sujo e você oferece açúcar durante o dia, você coloca açúcares, achocolatados, farinhas nesse leite, quer dizer, essa boca vai dormir todo dia suja e aí nós vamos ter a cárie dentária. Então, é muito importante que a gente use um creme dental com flúor, tá? Vejam bem, é um creme dental com flúor desde o primeiro dente do bebê. Os dentinhos começaram a nascer, a gente vai comprar um creme dental, pode ser um creme dental infantil, sempre com flúor, porque é o único elemento que vai prevenir a cárie dentária, né? Então, quando a gente vai na farmácia, no supermercado, a gente vai ver uma infinidade de cremes dentais. Então, assim, uma maneira de vocês, assim, começarem a escolher, se tiver escrito sem flúor, eu não vou ter prevenção de cárie dentária. Então, eu preciso ter flúor e eu preciso ter a quantidade mínima. Vocês estão vendo aí que está circulado 1.100 ppm de flúor, então é no mínimo 1.100. Guardem esse número, mas vocês podem procurar o profissional e o profissional vai orientá-los adequadamente. A questão, gente, não é a quantidade de flúor que a criança vai comer, a questão é a quantidade de pasta. A gente reduz a quantidade de creme dental. Então, o padrão mundial para crianças de 0 a 3 anos é um pouquinho, pensa num grãozinho de arroz ou até menos. E isso vai até os 6 anos, né? Um grãozinho de arroz. E após os 6 anos, o padrão mundial para nós adultos é um grãozinho de ervilha. Nós usamos muito creme dental e isso não é interessante. A criança vai ingerir e nós vamos ter problema depois dos dentes permanentes, que seria assunto para um outro tema de uma outra apresentação. E para a gente proporcionar esse creme dental de uma maneira mais fácil, a gente desenvolveu uma técnica, né? Coloque o tubo de creme dental em pé e venha só com a pontinha da escova e suja somente essas cerdas anteriores. A gente já vai pegar essa quantidade aproximadamente de 1 grão de arroz, tá? Mais fácil proporcionar dessa maneira. Outra coisa importante, como eu falei, quem escova os dentes da criança sempre é o adulto. Se você der a escova na mão da criança, a criança vai brincar, vai morder, ela está conhecendo. Mas a gente não pode deixar a placa bacteriana ali naquele dente, a gente não pode deixar a criança passar pela experiência da cárie, então é o adulto que escova. A melhor maneira de escovar dente de criança pequena é deitar a criança, afastar os lábios e fazer a escovação. E tem que ser um momento lúdico, gostoso, conversar com a criança, brincar, cantar musiquinhas, para a criança gostar desse momento, tem que ser bastante agradável. Muitos perguntam também no consultório, doutora, eu posso passar fio dental no meu bebê, na minha criança? A questão não é nem se pode, nós devemos passar, porque aí nós vamos criar os hábitos bons, né? E nós não vamos ter cárie nos vãozinhos ali dos dentes. Então, hoje em dia a gente tem 2 tipos, né? A gente tem aquele fio dental convencional que a gente usa, né? Que vem na caixinha, e nós temos também os fios dentais que já vêm montados no sistema de forquilha que a gente fala, né? Então, muitos pais sentem mais facilidade de utilizar o fio dental nesse sistema que ele já vem montadinho, né, nessa forquilha. E as crianças gostam muito porque é colorido, é cheiroso, então é muito interessante a gente iniciar já esse tipo de higiene bucal. E assim, só reforçando, né, que a escovação noturna é a mais importante do dia. A gente tem que pensar que a criança vai dormir ali durante umas 8 horas, né? Tem que dormir com o dente limpo. Então, eu não posso deixar a criança dormir mamando e ficar a noite inteira com o dente sujo de leite, né? Fora os alimentos que ela já comeu durante o dia. Então, a gente tem que ter uma rotina de escovação após o café da manhã, após o almoço, após o jantar. Mas a escovação noturna, antes de ir para a cama, ela é a principal. A introdução alimentar, ela deve ser feita de maneira gradativa, após os 6 meses, né? Nunca antecipar isso, a criança ainda não está preparada para receber os alimentos antes dos 6 meses. A criança tem que ter os sinais de prontidão, ficar sentada por um tempo sem apoio, né? Os órgãos internos vão estar preparados para receber esse alimento.
E hoje a gente sabe que a gente não pode bater os alimentos no liquidificador, passar por peneira, passar no mixer. Os alimentos vão ser, no início, amassados e com o tempo a gente vai evoluindo essa textura, amassando cada vez menos, até que com 1 ano de idade essa criança já coma a refeição da família, né? Então os alimentos todos inteiros, então a gente vai devagarzinho, a gente vai permitindo que essa criança conheça texturas e vá mastigando os alimentos. Colocar no prato separado, né, para ela sentir o que é uma coisa, o que é outra, não fazer aquela papa toda misturada, tudo junto. Então os alimentos, a refeiçãozinha, né, o arroz, o feijão, tudo separado para a criança ir provando os sabores diferentes dos alimentos. Olha que foto bonita, né? A gente permitindo que a criança conheça. A gente tem que ver a diferença de engasgo e de um reflexo normal que a criança tem, que chama reflexo de gag, não vou falar aqui, mas assim, às vezes a criança engole o alimento, ele volta, mas ela não está engasgada. Você vê que a criança está brincando, né? Ela está bem, ela está respirando normalmente. Então, oferecer os alimentos numa textura macia no começo, e a gente pode dar o alimento inteiro. Hoje nós chamamos de método BLW. Também seria um outro assunto, vocês podem pesquisar, né? O método BLW de oferecer o alimento inteiro para a criança. Mas óbvio que no começo esse alimento tem que estar bem cozido para a criança conseguir amassar com a gengiva, né? E ela ir sentindo as texturas. E olha que foto linda também. A gente vê muitas fotos aí nas redes sociais que os pais fazem aquele bolo cheio de açúcar e deixam a criança comer aquilo. A gente não deve fazer isso, a gente não deve oferecer açúcar para a criança antes dos 2 anos. Então a gente pode fazer a foto da criança com o bolo de 1 ano, né? Com as frutas, olha que bonito, que interessante, né? E a criança está conhecendo o verdadeiro sabor dos alimentos. Nas escolas municipais aqui na nossa cidade, os professores trabalham essa questão da alimentação. Então essa é uma foto de uma turminha que a gente estava visitando a escola e o professor estava ensinando as crianças a comerem salada e eles aceitam muito bem. Então, como eu falei, nós não devemos oferecer açúcar a crianças menores de 2 anos em nenhum alimento. Não adoçar frutas, nem nenhum tipo de bebida, né? Seja qual for o tipo de açúcar. Pode ser açúcar demerara, de coco. O mel a gente também não oferece até 2 anos. Não oferecer os alimentos ultraprocessados, o que é isso? Então, tudo que a gente compra de supermercado, então, bolinhos, bolachas, suquinhos, esses iogurtes, né? A gente não deve oferecer isso para a criança porque contém muito açúcar e a gente não vai criar bons hábitos, né, nas nossas crianças. E os adoçantes também não devemos usar. Tudo isso vai contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis. Nós vamos prevenir obesidade e outras doenças na vida adulta também. Então a gente tem que repensar se todos esses alimentos que a gente associa com a infância, se eles são realmente apropriados, né? Essas farinhas, esses engrossantes todos, nós não devemos utilizar, né, na criança, porque a maioria deles contém açúcar como primeiro ou segundo ingrediente, né? Então a gente não deve oferecer isso para as nossas crianças. Criança também não precisa de nada disso, né? Macarrões instantâneos, gelatinas, aquele leite fermentado, tem muito açúcar, tem lactobacilos vivos que também causam a cárie dentária, né? Então, tem muitos alimentos que a gente acha comum dar para a criança, mas não é comum. Até 2 anos a criança tem que aprender a conhecer os alimentos de verdade. Então, as frutas, as verduras, os legumes, né? Conhecer esses sabores. Tomar cuidado com o que a gente está tomando também, esses sucos, né? No Brasil a gente tem a legislação, né? A gente tem suco que é 100% fruta, a gente tem o néctar que tem de 40% a 50% e o refresco que é só 5% a 20% de fruta. O resto é muito açúcar, muito corante, muita química, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? De sucos aí que a gente deve evitar para criança, tá? Esses sucos de pozinho também contém muitos tipos de adoçantes, como a gente falou, a gente não deve dar adoçante para criança, corantes, tem até metais na
fórmula aí, né? A gente vê dióxido de titânio. Então, é uma coisa que a gente não está estimulando o paladar. É preferível a gente dar o morango, dar a laranja para a criança comer, se alimentar, do que ficar dando toda essa química pesada para a criança estar ingerindo isso e que não vai trazer benefício nenhum para ela. Cuidado também, a gente tem que olhar rótulo. A gente pode dar os leites em pó a partir de 1 ano de idade, a criança pode consumir o leite em pó, mas a gente tem que observar que não seja o composto lácteo, né? Sempre o leite em pó integral, porque a gente está dando leite. O composto lácteo, normalmente, ele tem muito açúcar, muito óleo, então esses leites que a gente vê que escritos fases, né? Fases 1, fase 2, fase 3, normalmente ele é composto lácteo. Então, sempre que for dar o leite em pó, seja de qual marca for, né? A gente vai procurar dar o leite em pó integral. Nos perguntam bastante também se os medicamentos podem estragar os dentes das crianças. Na realidade, não. Então, quando o médico prescreve, o dentista prescreve algum medicamento para os nossos filhos, a gente tem que oferecer normalmente sem medo. O que acontece é que aqui no nosso país os medicamentos eles são adoçados com açúcar. Então, lembrar, sempre depois que a gente der o medicamento para a criança, escovar os dentes, né? Principalmente antes de dormir, vai tomar o remédio normalmente, vai escovar o dente e não vai ter problema nenhum. Então, normalmente, o que estraga o dente é o açúcar do medicamento. Mas se a criança tem uma rotina de higiene, não vai ter problema nenhum. Então, na verdade, quando a gente escuta, o antibiótico estragou os dentes, né, da minha criança, a gente sabe que foi a falta de escovação que acabou gerando todo esse transtorno, né? Então, é só escovar os dentes que a gente não vai ter problema. Devemos ficar atento, né? Nos bebês, a gente pode ter várias doenças na boquinha, por isso que a gente pede para levar as crianças até a gente. Então, a gente pode ter candidíase, estomatite, os cistos de erupção, e quem vai poder identificar isso é somente o dentista, né? Então tem que levar a criança com rotina ao dentista. Toda vez que a criança bate a boca também, temos que levá-la no profissional para a gente não correr depois esse transtorno de ter um dente mais escurecido, o dente da criança começar a doer, surgirem fístulas, né, no dente dessa criança. Então, bateu o dente, procure um profissional para ver o quanto foi afetado. Nós estamos aqui no município, a gente tem esse atendimento para crianças, né? Lá no SEI, CEL Infantil. Vamos deixar aqui o endereço, o telefone, para vocês nos procurarem. Então, de 0 até 4 anos, não precisa de encaminhamento. Vocês só basta ligar lá ou passar e agendar uma consulta, tá? Até 4 anos. Nós temos muita coisa relacionada ao programa Bebê Sorriso no site da Secretaria Municipal de Educação. Vocês podem acessar esse site, bem interessante, tem muita informação boa lá. Gostaria de apresentar aqui para vocês a nossa equipe, né? Eu, doutora Ruth, doutora Ana Rosa. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Doutora Ruth, quer falar mais alguma coisa? Convidarem as famílias, né, a participarem do programa já desde cedo, né, fazer a consulta odontológica, que é com o dentista especializado em bebês, desde o início, pós-parto, né, Thelma? Por quê? Porque como eles vão ao pediatra, também deve ao dentista especializado em bebês, para entender muito mais sobre isso. É isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.